Oi, gente. Oi, gente, tudo bom? Regravando a aula que ficou para trás, né? Para quem perdeu a primeira aula, sobre explicando os exercícios que a gente tem que fazer e um pouquinho falando sobre os hábitos. Então, a aula um, ela falou sobre isso, porque é o nosso start. Eu preciso ter muito delineado dentro de mim o que que eu quero viver, é, quais as minhas expectativas e qual é o meu ponto de partida. Então, exercício um que eu deixei para vocês, aquela listinha de exercícios para uma tarefa de casa para vocês fazerem. O exercício um fala sobre a análise dos hábitos. Então, eu preciso que você analise, primeiramente, qual que é o seu ponto de partida. O que que hoje você faz, como você faz, e quais os pontos de melhoria, o que que eu preciso melhorar a partir dali. Então, para eu saber disso, a gente só cura o que a gente vê. Então, eu preciso que você escreva como foi, por exemplo, pega o dia de hoje e escreve ali o que que você fez quando você acordou, quais as coisas que já estão automatizadas, que hábitos são esses que você já cultiva, o que você pode melhorar dali. Reconhece esse hábito sem julgamento e tal, coloca tudo ali. Esse é o primeiro exercício. Depois, ali, eu já sigo falando uma coisa importante, que tem gente que fala assim, nossa, que legal, aquela pessoa tão disciplinada, né, tal. Como se a disciplina fosse um negócio assim, nossa, que nasceu com aquele chip da disciplina e tal, e ela vai fazer. Na verdade, uma pessoa disciplinada no fundo, uma pessoa muito motivada. E motivada não no sentido de você acordar, uhul, empolgada e tal. Não. A motivação é o motivo por trás disso, né? Então, um atleta que tem toda aquela disciplina de treinar todo dia certinho, de comer, ele tem um motivo muito grande que efetivamente fazer aquela vitória acontecer. Ou ele teve um. E pode ser baseado na dor também, na raiva de ter perdido um jogo muito importante. Ele não quer que aquilo se repita, então o motivo interno dele muito grande é fazer uma vitória, né? Então, descobre o seu motivo, né? E fomenta isso. Então, às vezes, a gente tem esses motivos dentro da gente, a gente ofusca, não dá muita ouvido para isso, tal, mas eu quero descobrir o seu motivo. E eu quero que esse motivo ferva dentro de você, porque é lá que vai trazer a disciplina. Então, toda vez que você quiser vacilar na disciplina, é para lá que você vai olhar qual que é meu motivo, né? Então, tipo, toda vez, todo dia de manhã, quando eu acordo, e eu já automaticamente já virou o hábito, né, da atividade física. A primeira coisa que eu penso é: vou fazer atividade física. Isso tem um motivo por trás muito grande, que é ser coerente com o meu discurso. Então, eu quero falar para vocês uma coisa e eu quero fazer essa coisa, né? Eu não quero ficar falando uma coisa, faz isso, e eu mesma não sei, não saber que experiência é essa de viver isso. Então, dentro de mim tem um motivo muito forte de falar e fazer, né, ter um discurso coerente. E isso me motiva e todos os dias eu vou atrás disso e efetivamente ter o meu corpo como um testemunho de saúde e tal, porque eu trabalho com isso. Então, esse é um motivo muito forte para mim. E o seu, qual que é? Para a gente descobrir o motivo, primeiro a gente descobre a dor, né? Então, eu tenho uma dor muito forte, sei lá, você tem uma dor muito forte de toda vez que você vai comprar roupa, você não escolhe a roupa te escolhe, porque não é qualquer roupa que cabe em você. Ou às vezes a roupa que você quer vestir, você não se sente bem com ela ainda. Não precisa ser um motivo heróico, entendeu? Pode ser um motivo mais estético mesmo. Olha, eu quero me sentir bem no meu corpo, eu não me sinto ainda. E traz ocasiões que isso te machucou e coloca como motivo. Eu quero superar isso, né? Então, enfim, achar o motivo, fazer um exame de clareza. Além disso, mesmo, tipo assim, às vezes a gente olha só para o que a gente não quer viver, mas eu quero que você olhe para o que você quer viver. Escreve um cenário de vida perfeito. O que que seria um cenário de vida que você quer viver? Como que você acorda de manhã, como você se sente, entendeu? Bom, dado isso, sabendo o motivo, aí beleza. A partir desse motivo, eu vou ter que desenvolver hábitos para me levar para esse resultado. Então, meu motivo está atrelado a um resultado que eu vou buscar. E esse resultado, ele vai precisar de hábitos para me levar até lá. Mas se a gente deixa tudo muito maçante, beleza, então eu preciso emagrecer 20 quilos, 10 quilos, não sei.
Então, nossa, agora eu tenho que comer menos, gastar mais e sabe, tipo, isso tem que ser muito forte e tal. Mas o ser humano, ele é movido à recompensa. Então, se eu não souber jogar esse jogo, vai ficar maçante, não vai ficar bacana, tá? Então, como que a gente faz? Começa, aí aqui nesse exercício, eu quero que você escreva possíveis recompensas para bons hábitos na rotina, é, que são recompensas saudáveis, recompensas legais, entendeu? Então, por exemplo, eu paro de pedir iFood e começo a economizar esse dinheiro de iFood e final de semana eu me dou de presente uma roupa, né? Isso é uma recompensa e é uma recompensa saudável. Ah, ao invés de todo dia me recompensar porque eu passei muito estresse, eu trabalhei muito, à noite eu vou me recompensar com comida ou com outro vício, não, vou trocar essa recompensa por um banho aromático e um momento só para mim ouvindo música, sabe? Umas recompensas. Eu quero que vocês pensem em recompensas que vão te trazer mais longevidade, não te tirar do jogo, sabe? É, e aí, aqui embaixo, eu falo sobre fortalecer o acesso ao que te fortalece, e enfraquecer o acesso ao que te enfraquece. Então, o que isso significa? Se você olhar na sua casa, no seu hábito, no dia a dia, tem coisas que te induzem mais a ir para hábitos ruins, e tem coisas que te fortalecem, né? Então, eu ter a despensa e a minha geladeira com as coisas da dieta, tudo organizado e tal, facilita muito o meu processo, né? Me fortalece o que tá fortalecendo ali, né? O meu hábito bom. E algumas coisas me enfraquecem. Então, eu quero que vocês listem quais as coisas que ao seu redor acabam te enfraquecendo e te levando mais para o mau hábito, né? Então, às vezes, uma companhia, sempre que eu tô com fulano, eu acabo bebendo. Ah, é, diminui esses encontros, se não é uma pessoa, às vezes, que, né, precisa tanto estar ali nessa vida, então comunica. É, na despensa da sua casa, o que que tem ali? Será que você tem muito acesso a doces, as coisas que te enfraquecem, né? Então é mais uma revisão sobre isso e aí vocês colocam aqui. É, e aí embaixo, voltando nas motivações e tal, beleza, eu já sei que eu preciso me fortalecer, né? Estar cercada, melhorar meu ambiente. Eu já sei que eu preciso também ficar de olho ali nas recompensas, porque meu cérebro vai querer recompensa, então eu já tenho que programar recompensas viáveis. E aí, beleza, já sei de tudo isso. Aí eu volto para o meu resultado, o resultado desejado. Beleza. Qual que é o resultado que você deseja e quais os hábitos vão te levar para lá? Então, eu quero que você faça uma lista nesse exercício aqui. E essa lista, e aí, por exemplo, às vezes você não tem compreensão total do que precisa ser feito. Ah, sei lá, eu quero ao mesmo tempo que eu emagreço, eu quero rejuvenescer. Ah, Fal, quais os alimentos que eu tenho que colocar na minha rotina diariamente ou suplemento para eu chegar nisso? Às vezes você não sabe, você vai ter que me perguntar, tudo bem. Mas eu quero que você já liste, porque assim, às vezes a gente fica muito focado na meta final, né? Mas o que vai te levar ao resultado é o hábito. Então, quais hábitos eu preciso desenvolver para chegar nessa meta? E o foco total é no hábito, porque a meta final, às vezes a gente não controla exatamente como ela vai acontecer, tal, não sei o quê. Para eu chegar no resultado X, eu tenho que me tornar uma pessoa que sustenta esse resultado, né? Então, como que eu chego, que eu me torno essa pessoa? Trabalhando o meu hábito e automatizando esse hábito, deixando ele já uma coisa fluida, uma coisa natural. Então, o foco sempre é no hábito, porque o foco é sempre se tornar essa pessoa. Então, essa pessoa que tem 20 quilos a menos, que sustenta isso porque ela mudou o jeito dela de viver, tá? Bom, é, e aí, beleza. Então, lista esses hábitos, o que você acha que já sabe e o que você não sabe, me pergunta. E aí, lá embaixo, nesse exercício, eu falo sobre você se descobrir. Então, beleza, tem esses hábitos, tem essa lista de hábitos que eu vou ter que fazer para chegar no meu resultado, mas tem coisas que eu não quero abrir mão totalmente, né? Então, esse exercício aqui é sobre autoconhecimento, é sobre você ver. Porque, tipo,
Aí a pessoa gosta do doce, mas gosta da bebida, mas gosta não sei o quê e não quer abrir mão de nada. Aí você não já esquece seu resultado, então você, né? Não, sem abrir mão de nada não vai ser possível. Mas tem coisas mas eu quero que vocês entendam que beleza, você não precisa ser, né, nossa, 100% em tudo e ser um militar com você mesmo. Mas eu quero que vocês entendam o que que é inegociável para você. O que que você ama efetivamente? Não, eu amo sentar domingo e comer um docinho com minhas filhas, sei lá. Isso é negociável para você, então você negocia as outras coisas, né? Mas para isso você tem que se conhecer. Então escreve aqui o que que é negociável, o que que te dá sentido, tal. O que é interessante de se conhecer é que eu preciso que você se torne o seu maior aliado, né? Então, às vezes a gente fica se julgando, se não, não, não se julgue, não se menospreze. Aqui tá, tem certos pecadinhos, tem certas coisinhas que é inegociável para mim, que é uma coisa emocional, que é uma coisa afetiva, que eu não vou levar, mas eu preciso me conhecer, me acolher em relação a isso. Eu só vou me desenvolver quando eu for meu aliado. Se eu ficar o tempo todo me pondo para baixo internamente, aqueles discursos internos de julgamento e tal, não vai a gente não vai muito longe, tá? Então, aqui o negócio é se conhecer, autoconhecimento. E aí, porque às vezes você fala assim, nossa, eu vou fazer uma alta performance aqui com esses hábitos, e eu vou me transformar e não sei o quê. Só que daí você barra com as suas próprias crenças, você esbarra com essas coisas que você ama e que você não quer abrir mão, e aí depois você abre mão, ou abre mão e se reprime, ou você não abre mão e se frustra, porque você, na sua cabeça, teoricamente, você deveria ter banido aquilo da sua vida, né? Então já conversa consigo mesma, o que que é inegociável e tudo mais. E aí observa essa história que você vem contando internamente sobre você, né? Então, isso a gente vai desenvolver mais na aula 2, mas já começa esse serviço aí interno de avaliação. Porque para a gente jogar esse jogo de alta performance, de conseguir fazer, sabe, os hábitos e não sei o quê, primeiro a gente tem que fazer a auto performance com U, que é a performance interna. O, o autoconhecimento para depois. Eu me conheço, eu sei os meus limites, eu sei onde eu vou falhar, eu tenho mais propensão a falhar, e aí eu me direciono a partir daquilo. Então, aqui é muito importante vocês delinearem isso também, tá? E aí embaixo eu falo sobre criar rituais, então baseado ali no hábito, baseado na recompensa, cria esse ritual, porque por exemplo, um ritual matinal, sabe? Eu acordo, aí eu vou. Automatiza algumas coisas legais, tipo, são regrinhas, sabe? Por exemplo, que no começo é meio forçado, depois vai fluir porque o corpo vai entender que aquilo dali é um padrão. Por exemplo, no meu caso, assim, né? Acordo, aí eu já, vou ler um devocional e eu vou ler 5 páginas, 5 a 10 páginas de um livro antes de eu tomar meu cafezinho. Tipo, isso é regra. Então, é um ritual. Então, meu cérebro ele já identifica, tá, eu vou tomar meu cafezinho, mas antes eu preciso cumprir com esse combinadinho aqui que é de ler o livro, ler o devocional. Aquilo vai virando um ritual. O seu cérebro adora, porque aquilo traz previsibilidade. Então, você não acorda e tem que ficar tomando decisões. Já está decidido, você vai acordar, você vai fazer isso, aquilo, e aí o organismo já sabe. Às vezes a gente automatiza, a gente faz rituais que não são legais, então faz já intencionalmente esse ritual, tá? E aí você escreve aqui quais os possíveis rituais que a gente pode fazer. E aí aqui volta para a questão, por quê? Por que você quer ser magro? Por que você treina? Os porquês, isso tem que estar muito lapidado. Embaixo a gente vai falar, eu coloquei o jogo do desafio. Então, o reset, querendo ou não, é um desafio de todos os dias a gente estar se lembrando, de estar retomando essa pauta do hábito, do estilo de vida e tal. Mas fazer pequenos desafios internos te fortalece, né? Te dá autoestima, por exemplo. Porque às vezes a gente fala assim, eu vou ficar um ano sem comer açúcar. Aí aquilo dali, às vezes, fica muito distante, é uma coisa que, né, a não ser que seja um propósito muito de, sei lá, às vezes até religioso, tá ok. Pode ser viável, mas
pequenos desafios são mais legais ainda, porque você vai superando eles. Ah, são 21 dias treinando todos os dias. É uma coisa viável, você vai, né, nem que você faça, tipo, menos, um treino menor, mas você vai treinar todos os dias. Ao final dos 21 dias, você se fortalece, fala, caramba, aquilo antes, para mim, era algo inviável, mas eu superei. E toda vez que você supera esse desafio, a sua autoconfiança vai lá em cima. Você fica mais confiante em si, porque você cumpriu com uma promessa que você fez a si mesmo. Mas para facilitar esse cumprimento, coloque coisas viáveis, né? Não fica colocando 1000 coisas, não. É um desafio. Você se desafia todo dia a essas pequenas coisas que a gente coloca lá no grupo. A hidratação, a comer duas frutas pelo menos no dia, tal, enfim. Esses são os exercícios para vocês fazerem. E aí isso vai trazer bastante clareza na hora da formação do hábito. E aí, é, feito isso, a gente vai desenvolver e saber um pouquinho mais sobre esse hábito mesmo. E aí aqui é quando eu falo passo a passo para emagrecer e ficar forte. Por quê? Porque o passo a passo para emagrecer e ficar forte é você saber trazer esse hábito, né? Então, o passo a passo vocês já têm lá, que é o plano alimentar, as regrinhas que estão lá no grupo, que é inegociável no reset, que é a hidratação, o treino, a, 2 frutas no dia, pelo menos, 2 porções de vegetais, pelo menos, 2 xícaras de chá. Então, essas regrinhas básicas vão te levar. E o consumo da proteína, né? O consumo da proteína que está no plano alimentar de vocês, ele é uma. Aquilo dali são as regrinhas que efetivamente vão te levar para esse resultado, né? Do emagrecimento e fortalecimento. Então, se eu seguir todos os dias aquilo lá, eu vou chegar nesse resultado de fortalecimento, emagrecimento. Mas tá, como que eu faço para isso virar uma coisa, um hábito mesmo, que eu não tenha nem que pensar muito? Como que eu faço? Bom, todo hábito ele é formado pelo gatilho, a ação e a recompensa, que nem a gente já falou ali da recompensa. Esse é o loop do hábito, né? Mas saber só isso é meio raso, porque tem coisas por trás. E é isso que a gente vai falar. Mas saber isso é importante também. Por exemplo, eu tenho um gatilho, que nem eu falei lá, o gatilho de acordar e saber que eu preciso estar praticando atividade física, que eu preciso estar me alimentando bem. Esse gatilho mental, para mim, tipo, você tem que ter um discurso coerente, é um gatilho mental. A ação é efetivamente treinar. A recompensa é uma recompensa interna de satisfação e de estar aliada, né, assim, alinhada com os meus propósitos. Essa é a minha recompensa. Só que isso é um hábito bom. Eu tenho gatilhos pro ruim também. Então eu tô lá insatisfeita, brava, chateada no fim do dia. Aí eu tenho um gatilho para comer mais, um gatilho para buscar um doce, para, né? Aí a minha ação é comer o doce e a recompensa é aquele alívio imediato que dura 5 minutos, depois vem a culpa. Então, se eu tenho, posso manter o mesmo gatilho, eu posso manter a recompensa do alívio, mas eu posso mudar o hábito do meio. Então, começar a analisar esse gatilho. Então, toda vez que vem um gatilho da tristeza, nananã, ao invés de eu ir já para esse hábito do doce, de comer qualquer coisa, tal, eu troco esse meinho. Então, eu tenho gatilho. Aí eu faço o hábito, só que eu troco esse hábito. Esse hábito eu vou para o quê? Eu vou então, que nem eu falei, para um banho mais relaxante. Eu ligo para uma amiga. A recompensa é um alívio também. Só que daí você não precisou ter aquele hábito nocivo, né? Então, saber o loop do hábito, tentar estimular, né? Quando você tiver o gatilho, você fala, putz, gatilho, identificar esse gatilho. E mudar a ação que me leva até a recompensa já é um jeito legal também de você ir analisando, né? Mas aí a gente tem que avaliar, porque isso daí vem de encontro, é, se eu tenho duas coisas que vão me ajudar é, a lidar melhor com isso, a não automatizar coisas erradas. Que é estar com as minhas funções executivas e a minha autorregulação em dia. Então,
o que que é? Tipo assim, beleza, eu entendi todos esses hábitos, essa listinha de hábito que vai me levar para o emagrecimento, para o fortalecimento. Mas eu tô com as minhas funções executivas, comprometidas. Eu não vou conseguir executar isso de forma adequada. Então eu tenho que olhar para a função executiva, porque até então, na teoria, tá tudo certo, né? Na teoria tá lá. Ah, então eu já sei, o que eu tenho que fazer. E na hora de executar, né? Então a função executiva é a sua capacidade de executar efetivamente as coisas sem tanta interferência interna, né, de sentimentos, emoções e bioquímica interna. Então, falta de nutriente, falta de sono, tudo isso interfere na função executiva. Então, por isso que é tão difícil, por isso que eu falo, vou mostrar para vocês por que vocês fazem o que vocês fazem. E por que a gente faz o que a gente faz. Então, se eu não cuidar da minha função executiva, isso tudo do loop do hábito ali é balela, porque eu não vou conseguir olhar para aquilo. Primitivamente, eu ainda tenho que saciar essas necessidades básicas, né? Então, e a autorregulação também. A autorregulação é a capacidade de se autoavaliar, autorregular a minha emoção, autorregular as minhas necessidades básicas, né? E essas duas coisas juntas, elas vão te ajudar a ter controle de impulsos, emoções e frustração. Então, por exemplo, eu tô lá, eu sei que eu tenho que fazer atividade física, mas eu tô no impulso de largar a mão e ficar aqui deitada, não sei o quê. Por conta que às vezes a minha função executiva e minha autorregulação não estão legais, né? A minha capacidade de me autorregular, de lidar com a minha emoção, ou a minha capacidade de estar com um cognitivo legal, porque eu estou abastecida de vitaminas, minerais, isso vai me atrapalhar muito. Então, a função executiva e a autorregulação, elas são peças-chave para a gente fazer o controle dos impulsos, a capacidade de se concentrar, manter o foco, mudar o foco entre as tarefas, né? Então, eu estou lá trabalhando horrores. Aí, depois, eu tenho que chegar em casa e eu tenho que ser mãe. Então, a capacidade de se concentrar, manter o foco e mudar esse foco entre as tarefas, eu tenho que estar em dia com a função executiva e autorregulação. Memória de trabalho, então, se eu não durmo, se eu não como, se eu não tô em dia com os meus nutrientes, eu tô com ferro super baixo, eu tô com a B12 baixa, eu não tenho substrato energético para isso. Aí eu não tenho memória de trabalho, eu não consigo ter essas funções, sabe? Eu não vou regular a minha emoção. Eu tô na reserva, entendeu? Então, se eu tô funcionando na reserva, sem combustível, sem ter dormido bem, sem estar. Eu não vou ter como regular essas emoções. Para iniciar e para manter as tarefas, eu também tenho que estar com a função executiva em dia. Para fazer um mínimo de planejamento, uma organização, priorizar as tarefas, função executiva e autorregulação em dia. Como que eu faço isso? A autorregulação, às vezes, é legal também trabalhar a questão de terapia, né? De traumas e tudo mais. Mas, basicamente, função executiva e autorregulação é fazer o básico em relação a manter o o seu nível, por exemplo, cognitivo bom e, baseado nisso, que a gente fala de sono, de organização da rotina, né? Então, os problemas de função executiva vão afetar nas atividades diárias. Então, toda vez que fala assim, mas eu. Às vezes você pensa, você fica super frustrado consigo, você se frustra demais, porque você fala, eu não tenho autocontrole, sabe? Eu não sei fazer um gerenciamento do tempo. É, a minha auto-organização é horrível, né? Resolução de problemas, automotivação. Isso eu não consigo, eu não faço uma auto. Por quê? Porque é uma via de mão dupla. Se eu não tenho sono, se eu não tenho um grupo de apoio legal, se eu não tenho, primeiro assim, conhecimento sobre isso, que eu preciso elaborar minha função executiva, deixar ela em dia, é uma via de mão dupla. Então, tipo, se eu não durmo, aí eu vou comprometer isso aqui. Se eu não faço exercício, vai ficar mais comprometido ainda. Então, é começar sem vontade. Você vai lá, tal, né? É, e aí, a alimentação, se eu não faço, eu também vou comprometer essa função executiva. Só que se eu não tenho a função executiva, eu não consigo também focar nessa alimentação e fazer escolhas mais legais. Se eu estou num ambiente muito
bagunçado, um ambiente de pessoas que não querem a mesma coisa que eu, tal, vai ficar mais difícil, né? E se eu não tenho aquela análise da clareza, que eu acabei de falar dos exercícios, um propósito muito forte por trás, a minha tendência é deixar essa função executiva bem atrapalhada, né? Então, só eu saber o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer déficit calórico, eu tenho que beber água, não sei o quê, não pode não ser tão útil se eu não dou o meio pelo qual você vai conseguir fazer, né? Se eu não estabeleço essas coisas básicas. Então, o ambiente que a gente fala que é o grupo de conversar, vamos, olha, gente, corri tanto hoje. Olha meu prato, não sei o que. Isso é um ambiente motivador, é um ambiente que você sente que você faz parte de alguma coisa, né? Então, mesmo quando você está ali mais um dia mais bagunçado, isso te autorregula, isso te ajuda na função executiva, isso está te impulsionando, né? Então, isso é uma chave, é projetar ambientes que são propícios a compensar algum déficit na função executiva que a gente possa ter. Então, pensa, tem dia que você não vai ter dormido tão bem. E assim, a gente tem muito déficit em função executiva hoje em dia, né? Porque é muita informação. Às vezes, realmente, a gente não vai ter um sono adequado, a gente se distrai, tal. Então, já está incutido ali que pode ter uma falha nessa função executiva. Por isso que eu tenho que compensar isso com ambientes legais, né? Então, com um propósito muito forte, com grupos que me apoiam. Por isso a ideia do grupo, entendeu? Então, eu vou ter falha na função executiva, e isso às vezes vai comprometer meu autocontrole, meu gerenciamento. Mas calma, eu estou inserida num contexto legal que está me levando. Quando eu falhar nisso, ali eu vou ajeitar de outra forma. É mais ou menos isso, tá? E aí, aqui fala do tipo, então beleza, eu entendi que eu preciso ter esses hábitos e tal, mas como que eu faço para essa rotina funcione para mim, né? A rotina não quer dizer, tipo, todo dia fazer a mesma coisa, da mesma maneira, dia após dia, de um jeito que vai ficando enfadonho, vai ficando cansativo. Tem gente que gosta de fazer todos os dias a mesma coisa, mas a maioria das pessoas, elas gostam de ter uma variação, de ter uma certa liberdade, de ter uma autonomia, né? Então, a rotina ela não é sobre ficar repetindo exatamente a mesma coisa. A rotina é sobre ter uma previsibilidade. Isso é o que poupa energia no meu cérebro, entendeu? Então tá previsível, eu já sei mais ou menos a estrutura, isso aqui tem uma estrutura, então eu não tenho que ficar gastando tempo decidindo coisas, tal, né? E essa rotina é sobre você agir antes das situações, não reagir. Porque muitas vezes a gente fica reagindo. Fulano foi grosso comigo. Aí você vai lá e reage de uma certa forma. A partir do momento que você coloca uma seta de ação, então, ó, essa é a minha ação. Eu vou agir sobre minha vida, eu não vou ficar reagindo, tá? É, sobre as situações que acontecem na minha vida. Eu já coloco uma ação prevista para o meu dia, né? Eu não vou reagir, se tiver sol, eu vou andar. Não, tipo, eu vou andar de qualquer forma, entendeu? Eu não vou reagir ao dia. E aí, porque isso daí vai trazer mais leveza, né? Eu vou ficar agindo baseado no que eu quero conquistar e não reagindo conforme o que o dia me traz, porque o dia é dinâmico, né? Traz um monte de coisa. E aí o hábito ele só se forma, ele não se forma do dia para a noite. Ele vai se formar com regularidade, intensidade. Por exemplo, você vai fazer uma regularidade. Eu preciso que todo dia você execute essas coisinhas que a gente está falando. Então, por isso que a gente fala, que eu falei lá, né? É melhor feito que o perfeito e tal. Porque, na verdade, primeiro sai executando, sai fazendo. Depois você lapida. Porque depois você fica assim, não, mas quando eu tiver o tênis X, eu vou correr. Quando eu tiver tal potinho, eu vou levar a marmita e tal. Não sei. Então, não é... Se você se prender nisso, ferrou, né? Porque daí você vai toda hora topar com uma imperfeição e isso vai te limitar. Então, ter essa noção de que o hábito ele não vai se formar do dia para a noite, mas você tem que ir se lapidando para executar, só execute, vai executando, sabe? Então, vai executando, e aí depois você vai melhorando a sua execução. A execução, repetição, saber então que eu não preciso fazer exatamente a mesma coisa todo dia, mas eu preciso entender o conceito por trás, é para isso que eu estou aqui, mostrar para vocês, né?
Então, beleza, eu tenho que consumir a proteína, mas eu preciso consumir todos os dias frango? Não, eu posso comer uma tilápia, eu posso trocar por um atum, eu posso comer uma carne, né, nas devidas coisas. Eu preciso todo dia fazer atividade física no mesmo horário? Facilita, mas se você não conseguir, por causa de uma rotina mais dinâmica, a previsibilidade é que você vá treinar, independente do horário, né? E aí eu começo a executar e eu vou lapidando isso, né? Aí, aqui tem a rota certa. Então, para o emagrecimento, para o fortalecimento, eu tenho essa rotinha, não só para isso, mas qualquer hábito que eu quero lapidar na minha vida. Primeira coisa é ser realista. Então, não seja aquela pessoa iludida que fala, eu vou fazer tudo, nossa, eu vou ser perfeita. Não, sei o quê. Não, o foco é ser capaz de executar, independente do tamanho da tarefa. Então, às vezes, você vai fazer metade do rendimento que seria o ideal ali naquele dia, mas você executou, tá? E aí, ser realista sobre essa questão, tipo, de trazer metas reais, coisas que você vai conseguir cumprir efetivamente, não, né? Porque às vezes você vai sair a partir de um nível mais baixo agora, aí conforme você consegue avançar, você vai para frente. E aí, depois de ser realista com as suas metas, você tem que planejar um piso, em vez de ficar planejando um teto. Ah, não, eu vou correr, eu vou sair do zero e vou começar a correr 10 quilômetros. Não, eu vou sair de meio litro de água que eu tomo e eu vou começar a tomar 3. Não, cara, pensa no piso. Pode até ter um teto, mas pensa assim. Não, ó, se eu tô em 500, pelo menos meu piso vai ser 1,5 litro, 1 litro, tal. Depois que eu atingir isso, eu vou subindo um pouquinho mais, né? Isso é mais sustentável. Ter um piso, tipo, todo dia, pelo menos 1 litro e pouquinho eu vou fazer, né? Pensa que a gente tá numa maratona. Não adianta você, tipo, isso aí é para sempre. A gente vai mudar o hábito para você chegar no seu resultado e manter ele depois. Então não adianta você querer fazer algo, nossa, extra ali que você não vai conseguir manter, né? Tem que fazer o básico primeiro. Enquanto mais você repetir, mais fácil vai ser de continuar. Não funciona. Estar atento que às vezes não vai funcionar nas primeiras vezes. Então, quando a gente coloca uma rotina a ser seguida ali, uma rota, um plano alimentar, tal, isso está em teste, tá? Pensa como um treino, um teste. Às vezes você vai ter que fazer ajuste. Às vezes, sei lá, tomar seu suplemento naquela hora não dá certo. Já viu que não dá. Era uma possibilidade, mas não dá. Troca. Vai fazendo treino, vai fazendo teste. Há várias maneiras de se fazer, tá? Há sempre uma certa maneira de se fazer e que às vezes não vai ser achada de cara, tá? E aí você vai colocando coisas reais, porque lidar com frustração vai te desanimando, né? Então, não joga a sua expectativa lá no 100%. Trabalha no 70%, 80%, que isso daí vai te trazer mais satisfação. Você vai ver que você está conseguindo cumprir, como o cérebro gosta de recompensa, ele se sente recompensado em conseguir cumprir aquilo dali. E aí ele fica mais passivo de continuar fazendo. Agora, se toda vez eu miro no 100 e eu acerto no 70, aí o cérebro tá falando, meu, não tá dando certo isso aqui. Aí ele começa a desanimar, tá? E uma outra chave para ir chegando nesses resultados é fazer avaliação. Se avaliar, reavalie o que funcionou, o que não funcionou, e vai tentando encontrar os padrões, né? Então, às vezes, você jogou ali que vai fazer a atividade 6 vezes na semana. Ah, não funcionou. Vamos tentar mudar, né? O que tá funcionando? Aí você fala assim, putz, aqui eu coloquei, encaixou, já deu certo, tal. Tá funcionando 70, 80%. Só repete, fica repetindo, repetindo. O que não funcionou, você avalia. Você senta e fala, bom, não funcionou dessa forma. Como que eu posso fazer diferente? E não desiste, porque o que acontece? Às vezes você não se avalia, não senta para analisar isso e você simplesmente desiste, né? Então, as reavaliações, ver, tipo, resultado físico também, tirar foto, tal. Isso te traz um senso de continuidade. Tá, até aqui funcionou essa coisa. Aqui eu já tenho que lapidar mais, eu preciso melhorar isso aqui, tá? Então a reavaliação é extremamente necessária nesse processo. Aí aqui no final eu deixei, ó, ter muitas escolhas disponíveis dificultam a escolha.
Então, no Webdiet, que é o aplicativo que eu faço a dieta, ele tem ali até algumas opções, tudo mais, né, de alimentação, por exemplo. Mas eu gosto que vocês foquem em coisas específicas para já tá numa rota, né? Se toda hora eu tenho que ficar decidindo, ai, será que eu treino? Será que eu vou fazer musculação ou se eu vou fazer corrida hoje? Ah, será que eu vou que eu como que eu tomo suco verde ou como fruta com chia hoje? Não deixa muita escolha, sabe? Coloca já lá. Ah, segunda-feira é suco verde, terça-feira é fruta com chia. Ah, segunda-feira é a caminhada. Terça-feira é a musculação. Já escreve, já delimita isso, porque se todo dia você ter que ficar escolhendo, é um trabalho para o cérebro. E aí isso vai ficando cansativo, tá? E aí você vai ficar se perguntando, nananã. Depois você vai ficar, será que não era melhor ter feito isso ou aquilo? Não, já delimita isso, já, ó, isso aqui, segunda-feira é isso, terça é aquilo, tal, que vai ficando muito mais fácil de você dar continuidade. E aqui tem um esqueminha de como melhorar a probabilidade de funcionar. Então, ao invés de você organizar horizontalmente, faz um jeito vertical. Então, colocar a semana, né? Tipo assim, segunda-feira eu vou colocar, por isso que eu mandei lá, né? Planner, tabela, essas coisas para vocês. Nem, por exemplo, você pode fazer uma jogada para ficar mais dinâmico o seu dia a dia, que ao invés de todo dia ser a mesma coisa, você já coloca assim, não, é isso que eu tô te falando, por exemplo, segunda-feira isso vai ser muito legal também para não enjoar, né? Mas também não te dá milhões de possibilidades num dia. Não, segunda-feira é dia de corrida e é dia de, sei lá, almoçar marmita, porque eu vou estar trabalhando. Não, na terça eu almoço em casa e eu faço a musculação. Então, ter essa variação da dieta, mas com o mesmo propósito, né? O propósito é o quê? Cumprir com o plano alimentar e fazer atividade física para ter o meu resultado. Então, eu faço isso de uma forma dinâmica, que eu tenho variação na minha semana, né? Mas ao mesmo tempo tem uma rota específica. Então, toda segunda-feira é igual a toda segunda-feira, toda terça-feira é igual a toda terça. Mas elas variam entre si, deixando o meu dia muito mais dinâmico, muito mais legal. E aí isso mantém uma previsibilidade, então eu tenho um cronograma semanal. Eu já sei o que eu vou fazer na terça, eu posso antecipar, eu posso fazer outras coisas. Reduz aquela sensação de repetição chata, né, de um plano alimentar e treinamento, que fica, ai, nossa, tá maçante. Não, eu vou melhorando, eu vou mudando e tal. Aí melhora a minha motivação, minha energia, aquilo daí tá dinâmico, né? E aí mesmo, por exemplo, eu não aguento mais essa rotininha da segunda-feira, mas amanhã eu sei que é diferente, né? Então dá aquela sensação, eu tô fazendo alguma coisa nova, eu tô fazendo algo diferente, e isso dá uma fluidez maior no meu dia a dia, tá? E aí a gente tem certos mantras para te levar, né, esse passo a passo aí que eu falei de montar uma rotina que vai te trazer resultado, tem algumas coisas que tem que estar martelando na tua cabeça, que é esse antes feito do que perfeito. Uma hora você vai atingir uma perfeição, vai, pode ser que você atinja, mas não se bloqueie quando você não tiver o cenário ideal, né? Às vezes a gente se bloqueia, tipo, eu não tenho a situação perfeita, é melhor nem fazer. Isso daí é um processo de autossabotagem. Então faz com que dá, faz como dá, mas faz. O foco é na execução, né? Função executiva, eu tá executando. Aí quando eu já estou executando, eu vou lapidando. Isso aqui eu posso ir 1 quilômetro a mais, eu posso fazer colocar uma fibra a mais, eu vou lapidando isso daí. Mas, né, parte do seu, por isso que é bom analisar o hábito, qual que é o seu ponto de partida. A partir desse ponto de partida, trazer as melhorias. Aí eu vou me melhorando cada vez mais, mas tem que sair fazendo, que aí é a partir da execução que você vai lapidar, e não esperar estar perfeito para fazer. E aí também saber que não adianta a gente fazer uma coisa que não é tão importante, bem feita. Por exemplo, eu vou fazer uma coisa, nossa, eu vou lá fazer sei lá, o exercício, vou fazer muito bem feito, tal. É, Gastar um tempão com aquilo, sendo que eu tenho um monte de coisa para fazer, né, de função executiva para executar no dia. E aí eu gasto muito meu tempo numa coisa que ela não é importante
e faço ela muito bem feita, mas aquilo não vai fazer com que aquilo se torne mais importante. Então, foca no que é no geral, em executar tudo. Não fica perdendo tempo em ficar com perfeiçãozinha, com fazer muito bem feito uma coisa que ela nem é tão importante assim, mas aí você foca naquilo, aí você perde tempo que você podia estar fazendo milhões de outras coisas, tá? Não é porque você está focando naquilo que não é importante que ele vai se tornar importante. Não, não é assim, tá? Então, basicamente, essa era a mensagem de hoje. Então, né, beleza, eu recebo meu plano alimentar, eu recebo as instruções, mas como que eu trago isso para minha rotina? Como que eu faço isso virar hábito? Como que eu transformo tudo isso em uma realidade, né? Qual que é o passo a passo para emagrecer e ficar forte? Passo a passo é execução. E como que eu executo? Tendo muita clareza, né, dos meus motivos e trazendo isso para perto numa rotina viável, num sistema que traga que eu lapide minha função executiva e que eu faça de uma forma que eu consiga fazer todos os dias, né? E aí tem toda essa parte aí da gente ir trabalhando os porquês, trabalhando o autoconhecimento, para que o boicote, para a sabotagem ser cada vez menos. E aí na aula 2, que está gravada já, vocês conseguem aprofundar mais nessa parte de autossabotagem e tudo mais, tá bom? Bom, é isso. Qualquer dúvida, vocês me gritem e espero que tenha ajudado. Até mais.